Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Como é bom a gente poder estudar junto a Palavra de Deus. Como é bom podermos ver a veracidade das Escrituras e o alinhamento do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Como é bom podermos ver que o nosso Deus é tão coerente e que toda a Bíblia traz uma única história. A história do amor de Deus pelos homens. A história da criação do homem para Deus. A história do final que Deus tem para os homens junto com Ele na eternidade, gozando da sua presença, da sua graça, da sua salvação, da eternidade com Ele. Como é bom saber a história da salvação nas Escrituras. Bem, no programa de hoje conversaremos sobre o livro de Levítico, um livro que às vezes você lê e acha entediante, você lê e é tão repetitivo e parece que só tem sacrifícios e sacrifícios e sacrifícios e sacrifícios e rituais e cerimoniais. Mas vamos ver no programa de hoje a história da salvação no livro de Levítico. Vamos ver? Vamos ter uma nova luz, uma nova alegria ao ler este livro. Então, deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Vamos ver então a história da salvação no livro de Levítico. O nome já nos diz que esse livro foi escrito para a tribo de Levi. Foi escrita para os sacerdotes, porque a tribo de Levi era uma tribo sacerdotal. Uma tribo que Deus escolheu para que pudessem fazer o culto a Ele, para que pudessem cumprir todo o propósito, cumprir todos aqueles símbolos que estariam todos revelados em Cristo. Deus, Ele vai nos mostrar a sua santidade e o Senhor vai estabelecer leis cerimoniais através deste livro, do livro de Levítico. Vamos ver? Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 11. Vamos ler do verso 44 ao 45. Diz assim: Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Bem, é isso que nós vamos ver aqui no livro de Levítico. Deus falando com o seu povo a respeito da sua santidade. E que para o povo dele ser santo, precisava de Deus. Deus agir. É Deus que nos torna santos. A santidade de Deus em nós está com sua presença em nossas vidas. Então, por várias vezes, muitas, dezenas e dezenas de vezes, vamos ver no livro de Levítico Deus dizendo: porque eu, o Senhor, sou santo. O que é ser santo? O que é santidade? Santidade é separação. Separação do mundo, separação do pecado, separação das trevas. Nós vamos ver que lá no livro de Gênesis, quando Deus criou a luz, quando Deus, Ele separou luz e trevas. Quando Deus estava aqui preparando a terra para receber a criação do homem, Ele separou as águas da porção seca. O Senhor separou as águas acima do firmamento e abaixo do firmamento. Ele fez separação, e separação com limites bem definidos, completamente separados. Luz e trevas, porção seca dos mares. Sim, santidade nos fala de separação. Em Deus não há um pinguinho de maldade, de injustiça,
de falha, de trevas, de pecado, de perversidade. Não. Em Deus não há um pontinho de erro. Deus é totalmente puro, totalmente luz, totalmente santo. E assim como Ele nos mostra a sua santidade aqui no livro de Levítico, e diz, eu sou santo e vocês serão santos, Jesus também é santo. Olha o que está escrito em Hebreus, no capítulo 7, 26 a 28. Lemos assim, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Que coisa linda! A carta aos Hebreus foi escrita exatamente para os hebreus, para os israelitas, para a nação de Israel, para compreender, com a luz do Novo Testamento, compreender o que Deus fala no Antigo Testamento. Ou seja, para mostrar o Antigo Testamento como sombras do que o Novo Testamento revela em Jesus. O sumo sacerdote no Antigo Testamento era um homem sujeito a falhas, a pecados, como muitos pecaram. O próprio Arão fez o bezerro de ouro. O próprio Arão, junto com Miriam, se rebelou certa vez contra Moisés. Mas Jesus vem como sumo sacerdote perfeito, eterno e santo. No livro de Levítico, Deus vai falar da sua santidade e Jesus vai mostrar a sua santidade. Jesus vira para a sua geração, para as pessoas do seu tempo, diante de todos que ali o conhecem, seja em Nazaré, seja na Galileia, seja na própria Jerusalém. Ele diz, quem de vocês me convence de pecado? Quem pode mostrar uma só falha, um só erro, um só pecado em mim? Quem pode mostrar? Oh, se Jesus tivesse erros, falhas, era o momento. Todos poderiam julgar, falar e jogar no seu rosto. Ah, você fez isso, você fez aquilo. Ai de nós. Mas Jesus disse, quem? Quem pode apontar um pecado em mim? Porque assim como Deus disse, eu sou santo, Jesus é santo. Jesus é separado. E Jesus nos ensinou a orar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O nome do Senhor é santo. E Jesus, aqui no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, quando eles mostram a falibilidade dos sumos sacerdotes, dos levitas, os erros, as faltas, foi um sumo sacerdote que condenou Jesus à cruz. Disse, não queremos que ele reine sobre nós, nosso rei é César. E Pilatos diz que farei de Jesus, chamado Cristo, crucifica-o, crucifica-o. Foi um sumo sacerdote, Caifás. Mas Jesus é santo. E a carta aos Hebreus diz que a lei constitui sumos sacerdotes, homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento no Salmo 110 constitui o Filho, Jesus, perfeito e santo. E santo. O pecado do sacerdote era um pecado que podia ser consciente, inconsciente, mas precisava de obter perdão. Ele precisava ter o perdão pelos seus pecados para exercer a sua tarefa de sacerdote. Vamos ver o que está em Levítico, capítulo 4, versículos 2 e 3. Diz assim, fala aos filhos de Israel, dizendo,
Quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Aqui no livro de Levítico, nós vamos encontrar o sacerdote sendo passível de pecar. Quando o sacerdote pecar? Não diz se por acaso, mas quando. Quando o sacerdote pecar, é para escândalo do povo, e se acontecer dele pecar, ele vai oferecer um novilho sem defeito, para expiar a sua culpa, para expiar os seus pecados. Quando Jesus foi ser batizado por João, lá no Rio Jordão, João olhou para Jesus e disse: eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Ele disse: como você está vindo aqui para ser batizado, sendo que você não tem pecado, sendo que você é santo, sendo que você é puro, sendo que você é o Filho de Deus? Eu é que tenho de ser batizado por ti. E Jesus disse: deixa por agora, porque assim me convém cumprir toda a justiça. Jesus, ele deixou os seus passos para que nós pudéssemos seguir os seus passos. Jesus nos deixou tudo por onde nós deveríamos passar. Ele nos deu também um exemplo para seguir suas pegadas, é o que nos diz o apóstolo Pedro. Não que ele precisasse do batismo, não que ele precisasse ali de uma nova vida, porque ele é a vida, ele nos traz a vida, ele nos dá a vida. Mas como homem, ele passou por onde nós haveríamos de passar, seguindo os seus passos. E nós vamos ver que o sacerdote tinha os seus pecados e tinha de oferecer sacrifício para ser perdoado. Mas Cristo nos livra de toda condenação por seu sacrifício por nós. Ele nos dá o perdão, ele nos livra da condenação. Olha o que está em Romanos capítulo 8, dos versículos 1 ao 3. Diz assim: agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Paulo está dizendo na carta aos Romanos: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo é estar perdoado. Estar em Cristo é não ser condenado. Estar em Cristo é entrar no reino de Deus pelas portas. Estar em Cristo é passar pela cruz. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livra da lei do pecado e da morte. Antes de Cristo, é o pecado que nos dominava, o pecado que nos fazia fazer aquilo que não queríamos. Quantas pessoas estão aí na droga, no crack, na prostituição, na bebida, no cigarro, na maconha, e não querem mais, mas não conseguem parar, não conseguem ficar livres. Estão presos, prisioneiros do pecado, escravos do pecado. Mas em Cristo somos livres, porque Ele nos perdoa e corta as amarras, e quebra as correntes, e abre a porta da prisão, e nos dá asas para voar, para contemplar os céus, para voar às alturas, para sermos livres, para viver em santidade com Ele e por Ele. Sim, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação.
É tão maravilhoso nós sabermos que Cristo não apenas Ele é santo, não apenas Cristo está livre de todo o mal, não apenas Ele nos dá o perdão, mas Ele nos transforma. Ele nos transforma. Isto é maravilhoso. Vamos ver que no livro de Levítico, a oferta pelo pecado seria queimada fora do arraial. Isto é muito significativo. A oferta pelo pecado era queimada fora do arraial. Isto enquanto o povo estava no deserto. Quando vem para Jerusalém, o templo, isso vai ser a oferta pelo pecado queimada fora dos muros da cidade. Em Levítico capítulo 4, versículo 12, nós lemos, a saber, o novilho todo levá-lo-á fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha, será queimado onde se lança a cinza. Bem, o novilho, oferta pelo pecado, seria queimado fora do arraial. O que tem isso a ver com Cristo? O que tem isto a ver com o Novo Testamento? O que tem isto a ver com a crucificação de Jesus e o seu sangue derramado por nós ali no Calvário? Bem, é muito significativo que quando Jerusalém foi destruída, seus muros foram queimados, suas portas queimadas, os muros derribados, o templo destruído, cessou ali todo o sacrifício, a oferta pelo pecado, e o povo estava cativo em Babilônia. Mas Deus disse que seu povo voltaria. Deus disse que eles haveriam de reconstruir a cidade. E Deus ordena e levanta Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém e para colocar de novo as portas, os seus ferrolhos. E Esdras levanta novamente o templo. Os muros foram reerguidos, não somente para trazerem a proteção como cidade naquela época, mas também porque o Cristo padeceria fora dos muros. O Cristo padeceria fora da cidade. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 13, dos versículos 11 a 14. Diz assim, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Que coisa linda! Aqui diz o porquê Jesus foi crucificado fora da porta. Porque a oferta pelo pecado era queimada fora dos muros, fora do arraial. E Jesus haveria de ser o sacrifício pelos nossos pecados. Oferta pelo pecado. Então seria sacrificado, morto. Seu sangue seria derramado fora da cidade. E lá está. Todos que vão a Israel vão visitar Jerusalém. Os cristãos vão ali visitar o Jardim do Túmulo, próximo a um local onde realmente um pequeno monte tem cara de caveira, o Gólgota. Perto da porta de entrada de Jerusalém, um dos portões de Jerusalém, um dos 12 portões, onde as pessoas crucificadas deveriam estar à vista do povo. Seria fora da cidade, num lugar rejeitado, num lugar tido como maldito. Fora da cidade. Foi lá que Jesus foi crucificado. Foi no jardim ali próximo que ele foi sepultado. E dali ele ressuscita
sobe o Monte das Oliveiras depois de 40 dias, se apresentando aos seus discípulos e traz a notícia de que vai enviar e enviou o seu Espírito Santo. Nós vamos ver em Levítico capítulo 23, de 5 a 8, nós vamos ver em Levítico se falando sobre a Páscoa. A Páscoa, diz assim o texto: no primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias comereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. No primeiro mês, aos 14 do mês, ao crepúsculo da tarde. Jesus morre exatamente no dia da Páscoa, no crepúsculo da tarde, às 3 horas da tarde. Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Na Páscoa, às 3 da tarde, quando o cordeiro pascal era imolado. Então, aqui se fala da festa da Páscoa. Páscoa é passagem, Pessá, quando o anjo da morte passou sobre o Egito e matou a todos os primogênitos dos homens e dos animais. Entrou em todas as casas onde não havia marca do sangue, uma marca vertical e uma horizontal, nos umbrais e nas vergas das portas. Sim, uma marca da cruz, mostrando que o sangue derramado de Jesus na cruz falava a respeito da salvação, podemos dizer assim, do livramento de morte pelo sangue marcado nas casas. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Olha o que a Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 5, de 7 a 8. Paulo diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo está falando aqui que devemos comemorar a festa da Páscoa com o pão sem fermento. Pão simboliza o corpo de Cristo. Sem fermento, fermento é símbolo do pecado. O pão, que é o corpo de Cristo, é sem pecado, é puro, é santo. O corpo de Cristo é santo. Seu próprio corpo, como também no sentido espiritual, a igreja, que é o seu corpo, é santa. E Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, aquele cordeiro que ficava 3 dias e meio dentro de casa, sendo observado para ver se não tinha nenhum defeito para ser perfeito para o sacrifício. Jesus foi o cordeiro perfeito para o sacrifício. Foi experimentado pelos estudiosos da lei, pelos doutores da lei, pelos judeus, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos herodianos, por Pilatos, por todos ele foi experimentado. Ele não pecou. Ele venceu a todas as provas. Foi experimentado por Satanás 40 dias e 40 noites. E ele não cedeu à tentação. Ele era o Cordeiro perfeito para o sacrifício. Pilatos, depois de interrogar Jesus, ele diz aos judeus: eu não vejo neste homem crime algum de morte, eu não o condeno. E eles então disseram: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Pilatos examinou Jesus e é como se dissesse: ele é perfeito para o sacrifício. Jesus
é o nosso Cordeiro Pascal, perfeito para o sacrifício. E ele morre exatamente às 3 da tarde, no dia da Páscoa, quando a Páscoa era comemorada, quando o Cordeiro era imolado, o Cordeiro de Deus ali estava dando a sua vida por mim e por você. Este é o livro de Levítico. Estes ensinos que estão em Levítico apontam para Jesus, o Filho de Deus. E você, já está salvo? Sua casa, sua vida, seu coração trazem a marca do sangue de Jesus? Trazem a marca da salvação? Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte, se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro para Ti o meu coração, te suplico Teu perdão, a Tua graça. Lava-me, Senhor, limpa-me, purifica-me, santifica-me, ó Deus. Dá-me um coração puro, quero experimentar de Ti, da Tua graça, do Teu favor. Enche-me com Teu Espírito Santo. Capacita-me para fazer a Tua vontade, para viver na Tua presença e fazer o que o Senhor quer. Eis-me aqui, usa-me, usa-me. Sou Teu com tudo que tenho, com tudo que sou. Sou Teu hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que você possa ter uma vida santa, uma vida pura, que você possa buscar servir a Deus de todo o coração, amar a sua palavra e obedecer os seus ensinos. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.